A política ambiental no Brasil surgiu na década de 1930, com a implementação do primeiro Código Florestal. Normas desse tipo buscam preservar o meio natural, regulando o uso da terra. E é sobre política ambiental que o Conexões de hoje vai tratar. E para conversar conosco sobre esse tema, nós recebemos aqui no Compex 2019, na nossa cobertura especial da TV UFG, 3 convidados para falar sobre política ambiental. Eu tenho aqui o Fábio Miguel Borges, que é presidente da Associação Goiana de Engenheiros Florestais. Olá, Fábio, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Também contamos com a presença do professor Benjamin Pereira Vilela, que é do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG. Obrigada pela sua presença também, professor. Agradecemos. Obrigado. E, por fim, nós contamos com a presença do Eduardo Delgado Assad, que é pesquisador do Embrapa. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom, queria inicialmente, a gente sempre começa... mas antes de começar, queria agradecer o Diego Barbosa, nosso tradutor de Libras, que está de novo com a gente aqui no Conexões durante todo o nosso programa. Queria que vocês fizessem uma avaliação dessa estrutura legal das políticas públicas, né, as políticas ambientais do Brasil. Como que vocês entendem essa política e como que o nosso telespectador também pode entender um pouquinho sobre ela? Vou começar com você. Então, nós temos, Camila, bastante leis, né, normativas, resoluções, decretos, que regulamentam a gestão ambiental no Brasil, nos níveis federal, estaduais e municipais. Então, nós temos um embasamento legal até sólido, e o que dificulta, às vezes, um pouco é o conhecimento dos gestores nesses diferentes níveis, né, para dar os devidos direcionamentos e fazer com que as políticas públicas elas sejam, de fato, implementadas. Nós temos, às vezes, algumas diretrizes, alguns fundamentos que dão um norte, mas a execução ela passa por alguns problemas, né, oriundos de fatores diversos. Então, acredito que o problema seja mais de gestão do que de legislação em si. Claro que tudo cabe correção, aprimoramento, e isso é um processo constante, né, que tem que ser feito, revisão das leis, revisão das instruções normativas, das competências, das funções dos órgãos. Às vezes existe muito conflito. Então, acredito que é mais uma questão de gestão em si do que de lei. Eu vou passar a palavra para o Eduardo. Eduardo, qual que é a sua opinião a respeito da nossa legislação em relação à política ambiental? É uma das melhores do mundo. Sem dúvida alguma, a legislação ambiental brasileira é uma das melhores do mundo. Eu fico meio preocupado quando eu escuto repetidas vezes que nós temos um problema de insegurança jurídica. Eu acho que nós temos um problema de gestão mesmo. E eu acho que é necessário que não só o lado que é fiscalizado conheça melhor as leis, como o lado que fiscaliza conheça melhor as leis para evitar o abuso. Eu, particularmente, acho que a gente tem que fazer um investimento grande nesse tipo de discussão com o Ministério Público. O Ministério Público precisa entender melhor para evitar certos abusos que acontecem, eles acontecem e não são frequentes, mas acontecem. E isso é que gera uma animosidade grande, colocando ambientalistas de um lado, ruralistas de outro. Se investirmos nesse tipo de informação, mostrando como é que funciona isso, porque é embasado em coisas técnicas, é tudo baseado em coisas que foram estudadas, discutidas. O conhecimento mais cristalino da nossa legislação evitaria muitos dos problemas que nós temos aí. Bom, e para você, Benjamin, você corrobora essa visão dos dois? Olha, o que os meus interlocutores colocam é uma questão real. E eu vejo que há um problema de condução política, no sentido de que a legislação, conforme disse o professor Assad, é sólida, é embasada, ela tem uma estrutura, conforme o Fábio disse também. No entanto, é o modo como o gestor faz uso
da estrutura ambiental que faz com que essa legislação seja cumprida. E esse, no meu entendimento, é o grande problema, né? E muitas vezes há um equívoco por parte tanto dos gestores, dos gestores políticos e também do setor empresarial, no sentido de que há uma oposição entre o ambiental e o desenvolvimento. Na verdade, o desenvolvimento e o ambiental, eles devem caminhar juntos, porque se não caminharem juntos, não haverá sustentabilidade econômica e, consequentemente, não haverá sustentabilidade ambiental. Então, no meu entendimento, é esse o caminho. Falta um processo de condução política adequado por parte dos nossos administradores, tanto no âmbito federal, estadual e municipal. Claro que existem exceções em alguns estados, em alguns municípios. No momento, a gente vê alguns problemas em âmbito nacional nesse processo de condução. Já que a gente começou a falar sobre isso, sobre esses problemas em âmbito nacional da gestão do meio ambiente, de onde que surge esse contraponto entre os ambientalistas, os ruralistas, o setor produtivo, que parece que são em lados opostos e muitas vezes que há uma dureza na legislação, que a legislação ela está exigindo demais? Por que surge esse tipo de visão, já que vocês três pontuaram que a nossa legislação é boa? Bem, eu acredito que, conforme os colegas já colocaram, falta conhecimento e falta habilidade de quem conduz a implementação de fiscalização e também a gestão ambiental por parte dos estados e municípios, no sentido de estabelecer um diálogo produtivo, profícuo, demonstrando a importância da conservação e da preservação dos recursos. Porque a destruição só amplia a fronteira agrícola e degrada a pastagem, degrada solo e traz uma série de outros problemas, né? Então, no meu entendimento, o que falta, de fato, é uma articulação política no sentido de fazer com que haja um bom diálogo entre os ambientalistas, os empresários, o setor produtivo e os políticos. E eu vou encerrar esse bloco por enquanto. Na verdade, eu vou encerrar esse bloco, o programa, por enquanto. Mas daqui a pouco a gente volta a discutir sobre política ambiental no Brasil. Eu espero que você assista ao Conexões nos nossos vários canais. Pela TV aberta, no canal 15, pela NET, 15.1, perdão, na NET no 21, na Gigabyte HD TV no 15, ou então pela internet. Dá para assistir ao Conexões no nosso site, no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Espero daqui a pouquinho. Estamos de volta com Conexões de hoje, aqui direto do Centro de Eventos da UFG, na cobertura da TV UFG do Compex 2019. E nós estamos discutindo algumas temáticas dessa edição, e uma delas é a política ambiental do Brasil. E para falar sobre esse tema, nós contamos com a presença do Fábio Miguel, que é presidente da Associação Goiana de Engenheiros Florestais, também do Benjamin Vilela, que é professor do IFG, e do Eduardo Assad, que é pesquisador da Embrapa. Eduardo, vou começar com você. Uma questão muito próxima à que eu fiz para o Benjamin no bloco passado. Em relação a esse cenário que a gente encontra hoje, que há um pedido, por um lado, de flexibilização das nossas leis, por outro, protestos contra ambientalistas, comunidades tradicionais, ONGs ambientais. Como é que você enxerga esse contexto e por que esse contexto tem acontecido? É preciso saber quem é que está pedindo para flexibilizar essas leis, né? Porque tem grupos de interesse aí que querem modificar coisas. Eu nunca vi ninguém pedindo para flexibilizar o imposto de renda, né? Só muda a alíquota. Lei é lei. Nós estamos num Estado democrático, lei é lei. Tá? Tem que cumprir a lei, goste ou não goste dessa lei.
O que você pode fazer é um entendimento mais claro disso, para isso que nós temos diversas instâncias para fazer. O Código Florestal, por exemplo, criou o CAR. Foi dado 4 anos para se fazer o CAR. 6.200.000 agricultores o fizeram. E eu escuto dizer, não, milhares foram prejudicados com essa... Milhares? 6.200.000 fizeram. Alguns poucos que apostaram na confusão não fizeram. Aí transformou, flexibilizou-se. O CAR agora é ad eterno. Né? Então, quem quiser, no dia que quiser, fiscaliza. Então, nós fizemos isso para passar o Brasil a limpo, não vamos ter um fechamento dessa coisa. Mas o programa de revegetação, não, esse tem prazo para concluir. Isso é bom, isso é bom. Então, a flexibilização de lei, recentemente, uns 2 senadores entraram com pedido para extinguir a reserva legal. Né? Aí começa a pegar fogo na Amazônia, a coisa começa a ficar feia para o lado ambiental brasileiro. Primeira coisa que os 2 ilustres senadores fizeram foi retirar o projeto de lei. Retirar o projeto de lei. Fica evidente que isso estava beneficiando determinados grupos. Então não é assim que faz lei. A gente tem que buscar o entendimento. E o entendimento que eu faço também é que nós temos um problema da multiplicidade de ambientes do Brasil. É preciso olhar isso com mais calma. E é por isso que as leis avançam e que você vai mexendo cada vez mais nisso, adaptando aos diversos biomas que nós temos. Passar a palavra para o Fábio. Então, Fábio, qual que é a sua visão a respeito desse debate atual do meio ambiente brasileiro? Eu concordo com o professor Eduardo nesse sentido de que essa radicalização, às vezes, ela está influenciada por algum tipo de interesse que ele não fica claro para as pessoas, né? Para os produtores rurais até, que acaba, de repente, vestindo uma camisa de uma determinada causa, levantando uma determinada bandeira, crente de que ele está sendo beneficiado de alguma maneira por aquilo, mas na prática não. O maior beneficiado é um interesse maior, até desconhecido, por vezes estrangeiro, de fora, né? E eu acho que o que importa para o produtor rural e que são as pessoas que estão ali lidando com o campo, no campo com essa questão da legislação ambiental mais diretamente, era saber que algumas ações ambientais são importantes para ele próprio. Eu acho que falta essa instrução, faltam políticas públicas para orientar o produtor, e aí quem mora no campo sabe que uma árvore numa pastagem ela é importante inclusive para a produção de leite do gado, né? E existe aquela cultura de que eu preciso tirar todas, porque se um dia eu quiser converter isso de pasto para lavoura, está mais fácil, né? Mas enquanto eu tenho gado, a árvore é super importante. Dá para eu comungar alguns cultivos com as árvores também, né? Nós temos os sistemas agroflorestais, então acho que o problema maior é a falta de conhecimento, e quando a gente analisa isso do ponto de vista político, falta levar isso até as pessoas, né? Que sejam aos produtores rurais, que sejam aos consumidores também, para se adquirir uma consciência diferenciada, para a gente fazer com que aquele que está produzindo e mandando para a gente, ele se adeque a uma nova realidade, né? Uma tendência mundial necessária para que a gente possa ter um resultado melhor, né? Bom, Fábio, vou passar para uma outra questão que também é polêmica nesse momento. O que a gente pode dizer a respeito do desmonte de vários órgãos relacionados ao meio ambiente, como o ICMBio, o IBAMA, e também o descrédito de parte dos nossos políticos em relação a estatísticas, a pesquisa científica, aos dados do INPE, por exemplo? Acho que um ponto que você coloca é a desestruturação dos conselhos. No meu entendimento, foi o primeiro grande golpe dado no meio ambiente. Por quê? Esses conselhos eles tinham sua relevância, tinham sua importância no sentido de debater cientificamente, tinha pessoas qualificadas com formação que atuavam no âmbito desses conselhos. Eu acho que isso traz um grande prejuízo para a questão ambiental. Segundo, esse desmonte dos órgãos ambientais traz um prejuízo muito grande, tendo em vista que esses órgãos vêm desenvolvendo técnicas, metodologias há bastante tempo, né? Por exemplo, a tentativa de tirar a gestão florestal do Ministério do Meio Ambiente e levar para a agricultura, no meu entendimento, é um grande equívoco, né?
Por quê? Não porque na agricultura o pessoal não teria condição de fazer uma boa gestão, mas porque existia todo um trabalho que vinha sendo desenvolvido e você desmancha isso, né, e cria dificuldades operacionais para execução. Então, todo esse processo, no meu entendimento, leva a um prejuízo para a estrutura da fiscalização e da gestão ambiental no Brasil. A gente encerra esse bloco por aqui, mas eu espero que você retorne daqui a pouquinho para finalizar essa conversa a respeito da política ambiental no Brasil. Você pode contribuir também com Conexões além de assistir. Mande a sua sugestão para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem no WhatsApp no 99181 1406. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está aqui direto do Compex 2019 para discutir algumas temáticas importantes dessa edição. Uma delas é a política ambiental no Brasil. E para falar sobre isso, nós contamos com a presença do Fábio Miguel, que é da Associação Goiana de Engenheiros Florestais, também do Benjamin Vilela, professor do IFG, e do Eduardo Assad, que é pesquisador da Embrapa. Eduardo, com você novamente que eu começo esse bloco. Você que está dentro, né, de um órgão da Embrapa, como é que você enxerga esse desmonte, o corte de recursos, muitas vezes a contraposição do governo em relação às pesquisas científicas da área? A gente não vê isso com bons olhos, não, porque foram muitos anos que foram investidos em ciência, tecnologia, inteligência, para que o Brasil atingisse, por exemplo, o patamar da sétima, oitava economia do mundo, o segundo maior exportador de grãos do mundo. Isso não foi de graça. Isso foi à custa de muito suor, muita ciência, muita tecnologia. A pergunta que eu me faço é: qual será o nosso nível de dependência tecnológica se nos próximos anos nós continuarmos assim? Porque até agora, quem gerou o maior volume de informação no mundo sobre agricultura tropical e o está exportando foi o Brasil. Então, quando você começa a cortar isso, reduz verba para a universidade, reduz verba nas instituições públicas de pesquisa e extensão rural, reduz verba na Embrapa, quer dizer, você está matando o bicho no ninho. Não é assim, não me parece uma política inteligente, não me parece. Então, já passar agora também não me assusta, porque nós já passamos por isso no passado, alguns governos levaram algum tempo para entender isso, e viram que era melhor você continuar investindo nessas instituições, buscando caminhos mais eficientes, do que cortar o recurso. Cortar o recurso é uma coisa muito simples, uma coisa que você faz com recorrência em algumas empresas que fazem investimento e estão no vermelho. A ciência brasileira não está no vermelho. Quem está no vermelho é quem está pensando mal da empresa, da ciência brasileira. Bom, Fábio, o Brasil está indo na contramão da maior parte dos países do mundo, principalmente os países desenvolvidos, né, que tem pensado numa economia voltada para tecnologias mais limpas, para a preservação do meio ambiente. Por que a gente está caminhando para o lado oposto? Essa ideologização, por vezes até fora aqui da questão do meio ambiente, mas relacionada com outros valores da sociedade, quando ela radicalizada e levada para um debate que você ignora a ciência, que você despreza o conhecimento, não costuma dar bons resultados, e a gente tem diversas experiências pelo mundo todo, né? Então, o resultado disso com certeza não vai ser bom, a gente não tem boas expectativas. A tentativa que a gente faz é de manter, apesar de todo esse revés, nós, enquanto brasileiros, cidadãos, nos mantermos conscientes da importância dessas instituições, da contribuição científica que essas pesquisas, esses pesquisadores deram, né? E os resultados nós colhemos em parte. Eu acho que o que vai servir para fazer uma comparação é quando o mundo começar a dar resposta
para esse redirecionamento das políticas, né, ambientais, sociais, pelo qual o Brasil está passando agora. Então, esse redirecionamento ele já está tendo uma resposta verbal, mas quando isso se converter em números, em valores, em cifras, eu acho que aí sim as pessoas e os próprios políticos vão rever os conceitos e chegar ao ponto de que essa ideologização ela não é boa, né, e nos tem prejudicado bastante. Benjamin, o que a gente poderia tirar de bons exemplos desse avanço internacional em relação a várias questões ambientais que a gente poderia aplicar aqui no Brasil? Bem, eu acho que a gente tem que começar a valorizar o que é feito aqui no Brasil, né? Por exemplo, o desenvolvimento na capacidade de monitoramento ambiental por meio de sensoriamento remoto e geoprocessamento no Brasil é algo fantástico, né? O professor Assad é uma dessas pessoas que trabalha com isso, e a gente tem exemplos da eficiência desse sistema, que muitas vezes são questionados por políticos, por algumas pessoas mal intencionadas politicamente, né, que desvirtuam a eficiência desse sistema. Poderíamos destacar também a nossa capacidade de melhorar solo, de fazer sistemas produtivos com rotação de cultura, etc., que valorizam e muito a questão ambiental e potencializam a produção, preservando o meio ambiente. Como eu disse no começo, né, valorizar o meio ambiente é dar sustentabilidade para o sistema financeiro e econômico também. Bom, a gente só tem esses 3 blocos para discutir, mas daria para continuar fazendo várias perguntas a respeito dessa temática. Queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado, Fábio, pela presença. Agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Obrigada também, Benjamin, pela sua presença. Eu agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, com o Fábio, com o professor Assad. Muito obrigado e vamos lutar pelo ambiente, porque ao lutarmos pelo ambiente, estamos lutando pela nossa sobrevivência e dos nossos filhos e das futuras gerações. Muito obrigada também pelas contribuições, professor Eduardo. Eu agradeço e queria só aproveitar para lançar um pequeno desafio para os nossos administradores públicos. Me apontem, por favor, qual foi o país no mundo que cresceu sem ciência, tecnologia e educação. Gostaria de conhecer. A gente também gostaria. Eu agradeço a sua presença também assistindo a gente nessa cobertura especial do Conexões aqui no Compex 2019. Espero que você continue com a gente na nossa programação, na TV UFG, no nosso canal aberto, na NET, na Gigabyte HDTV ou então pela internet, no nosso site ou nas nossas redes sociais. Ajude a TV UFG a construir o seu conteúdo. Te espero no próximo programa. Até lá!